Não, a taxa de juros não é o preço do dinheiro. Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre por que os juros não é o preço do dinheiro. Acredito que você provavelmente ouviu falar essa frase em algum lugar. Até eu mesmo utilizo como um mecanismo didático de transmissão de conteúdo, então é uma maneira mais fácil, mais didática para quem está começando, para quem está aprendendo. Mas se você já tem algum conhecimento um pouco mais avançado, é preciso fazer essa distinção e entender que os juros não são o preço do dinheiro. E neste vídeo vamos ver por quê. Primeiramente, a gente tem que entender o conceito de preferência temporal. O que é preferência temporal? Ela indica que o ser humano tende a preferir bens hoje do que os mesmos exatos bens no futuro. Então, por exemplo, se eu oferecer, eu vou disponibilizar R$50 para você e você tem a opção de escolher entre receber esses R$50 hoje ou os exatos mesmos R$50 daqui a 3 meses. Cada um vai responder de um jeito. Alguns vão responder: prefiro R$50 hoje, que daí eu já vou lá, comprar carne para o churrasco do final de semana. Enfim, o pessoal pode responder dessa maneira, claro. Mas existem outras pessoas um pouco mais preocupadas, podem pensar: não, prefiro R$50 hoje, porque se eu ficar doente, dentro desses 3 meses eu posso utilizar para comprar remédio sem ter que pegar dívida no banco, por exemplo. Outras pessoas com noções econômicas um pouco mais apuradas poderiam dizer: olha, eu prefiro R$50 hoje, porque se eu for receber os exatos mesmos R$50 daqui a 3 meses, é muito provável que ocorra um efeito inflacionário no período e esses meus R$50 percam poder de compra. Enfim, seja lá qual for a resposta, isso demonstra que o ser humano tem a tendência de preferir bens hoje do que receber esses mesmos bens num dia para frente, no futuro. E aí que entra a noção dos juros. Os juros entra com uma compensação de você abdicar de possuir um bem hoje para possuir ele no futuro. Então, pessoal, os juros ele vem justamente para ser a razão de troca entre bens presentes perante bens futuros. Os juros são uma compensação, é um prêmio que você recebe por abdicar de estar com um bem hoje para estar com ele no futuro. Então, para que você abdique de ter ele hoje, que a gente viu que é o que o ser humano tende a preferir, para estar com ele no futuro, a tendência é que você receba algo em troca, uma remuneração. E a essa remuneração dá-se o nome de juros. Então, aqui a gente pode observar que os juros ele é um fenômeno que não é monetário, ele é um fenômeno temporal. Então, os juros nada mais é do que o preço do tempo. Sim, isso mesmo. Então, pessoal, vamos pegar aqui um exemplo que a gente consegue demonstrar que os juros não é o preço do dinheiro. Seria você, por exemplo, ter 10 laranjas e alguém pede emprestado essas 10 laranjas e fala assim: olha, no final do período de 2 anos, digamos, eu te devolvo essas 10 laranjas, que é o principal que você me emprestou, mais 2 laranjas de juros. Então você ia emprestar 10 laranjas e no final do período ia receber 12 de volta, sendo 10 o valor principal que você emprestou de laranjas e 2 como juros. Então, nesse caso, você receberia os juros em laranjas. Então, até mesmo numa economia de escambo, é possível que haja juros. Justamente porque os juros ele não é um fenômeno monetário, não tem necessariamente a ver com dinheiro. Ele é um fator temporal. Então, é um fenômeno temporal. Então, os juros é o preço do tempo. Então, nesse exemplo, você emprestaria 10 laranjas, no final do período receberia 12 laranjas em troca, 10 que é o principal e 2 como forma de juros. Isso seriam juros num mecanismo de escambo. Então, é possível praticar os juros mesmo em uma economia de escambo, de trocas diretas. Então, sem um intermediário que seria o dinheiro, por exemplo. Claro, numa economia mais complexa, numa economia moderna, faz muito mais sentido usar o dinheiro como um mecanismo de realizar empréstimos. Por quê? Porque o dinheiro é mais líquido, você dá liquidez ao mercado de crédito, ao mercado de empréstimos. Fica muito mais fácil. O dinheiro tem várias características, que permitem ele realizar essa função de servir como precificação de crédito. Por quê? Porque o dinheiro ele é divisível, ele é portátil, enfim, é uma reserva de valor. Então essas várias características permitem o dinheiro que ele tem um ambiente mais fácil para ele ser utilizado como um empréstimo. Mas como a gente viu, mesmo em uma economia de escambo, é possível utilizar os juros. Justamente porque os juros ele não é advindo necessariamente do dinheiro. Ele é o fator do tempo, ele tem mais relação temporal. Então, a razão de troca entre bens presentes por bens futuros. Normalmente, numa economia mais complexa, numa economia moderna, esses bens são precificados em valores monetários, ou seja, em dinheiro. Por isso, os juros normalmente são expressos em percentual monetário, um percentual do dinheiro, justamente porque o dinheiro dá mais liquidez para esse mercado, é mais fácil utilizar o dinheiro, é mais eficiente, numa economia moderna principalmente. Mas como a gente viu, é possível sim que haja juros mesmo não havendo dinheiro, mesmo em uma economia de escambo.
Então, como a gente viu, a taxa de juros é uma taxa de desconto da preferência temporal. Então, o preço do dinheiro, exatamente, seria o quê? Se, como a gente viu, o juros é o preço do tempo, o que seria o preço do dinheiro em si? Aí a gente precisa fazer uma análise um pouco mais robusta. Alguns diriam que é o câmbio. Com R$5 eu consigo trocar por $1. Então, o preço de 5 unidades monetárias da moeda real equivale a uma unidade monetária da moeda dólar. Mas a gente sabe que isso é um argumento circular. Então, $1 ia valer R$5, $1 ia valer uma quantidade de euros, uma quantidade de libra esterlina. Então, seria um argumento circular, porque você sempre está dizendo que o dinheiro só poderia ser trocado, só poderia ser negociado com outra unidade monetária de outra moeda, o que não é verdade. O dinheiro pode ser trocado com vários outros bens e serviços na economia. Então, esse argumento seria circular. O real ele vale a quantidade que ele vale em dólar ou em euro. Não, porque o real ele consegue comprar bens e serviços. Então, ele não pode ser trocado apenas por moeda. E isso cairia no argumento circular, porque as moedas só poderiam ser trocadas entre si nesse cenário. E não é isso que ocorre. Então, na verdade, a gente pode observar que o preço do dinheiro, na verdade, é tudo aquilo que ele consegue comprar. Então, o preço do dinheiro, na realidade, é o poder de compra dele perante todos os produtos, todos os bens e serviços da economia. Porque, pessoal, a gente pode olhar de duas óticas. R$1.000 podem comprar um celular, por exemplo. Ao mesmo tempo que um celular, ele compra R$1.000 se a gente parar para ver. Então, nessa analogia, a gente fica muito claro que o dinheiro, na verdade, o preço do dinheiro, é o preço pelo qual ele consegue ser trocado por tudo aquilo que é negociado na economia, justamente porque o dinheiro é o ativo com maior liquidez na economia, ele consegue ser utilizado muito amplamente como um meio de troca. Então, pessoal, o dinheiro, ele pode ser, o preço do dinheiro, na realidade, é tudo aquilo que ele consegue comprar, é tudo aquilo que é possível trocar com ele. Então, voltando ao exemplo, um celular é igual a R$1.000 ou R$1.000 é igual a um celular. R$1 seria 1/1000 de um celular também? Então a gente poderia usar essa análise. Então o preço do dinheiro, concluindo, é o seu poder de compra, é tudo aquilo que ele pode adquirir no mercado. E o preço do dinheiro é expresso em todos os bens e serviços que ele pode adquirir. E os preços dos produtos são expressos na moeda. Porque uma das funções da moeda é ser utilizada como unidade de conta. Então as funções da moeda é basicamente reserva de valor, para você ter confiança que você vai ter aquele dinheiro e conseguir trocar sem ter perdido o valor de forma abrupta. Ele tem que ser um meio de troca geralmente aceito ou universalmente aceito. Você tem que conseguir trocar ele para ele ter essa função do dinheiro de forma eficiente. E ele tem que ser uma unidade de conta, ou seja, os bens e serviços do mercado têm que ser precificados nessa moeda. Por isso, unidade de conta. Um celular é R$1.000. Uma bola de futebol é R$50, por exemplo. Uma câmera é R$2.000. Então, os bens e serviços, os produtos têm que ser precificados naquela moeda. Isso é uma moeda ser uma unidade de conta, que é justamente uma função do dinheiro. Além disso, pessoal, a gente pode concluir, então, que não há um preço único para uma moeda. Na verdade, o preço do dinheiro, o preço dessa determinada moeda, é tudo aquilo que ela pode adquirir, seja bens, serviços, produtos, bens patrimoniais, outras moedas. Então a gente não pode cair naquele argumento circular. Então, concluindo, pessoal, o preço do dinheiro na realidade é o seu poder de compra e a taxa de juros é o preço do tempo, que hoje em dia é muito mais utilizado que ele seja expresso em valores monetários, em percentual de dinheiro, porque numa economia complexa é muito mais fácil precificar dessa forma. O dinheiro dá liquidez para esse mercado. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo, se você achou interessante esse tema, se você não sabia, se você concorda, discorda, deixe nos comentários a sua opinião. Eu convido vocês a conhecerem nossos cursos. Nós temos os mais variados. Nós temos o curso Start para quem está iniciando nesse mundo de investimentos, onde nós usamos uma linguagem bem didática, mais simples para quem está começando. O curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, quem quer começar no mundo de Bolsa de Valores. Nós temos os cursos de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Nós falamos também sobre taxa de juros, como elas impactam nos fundos de investimento imobiliário, entre outras coisas. Então, o link para nossos cursos também vai estar na descrição. Agradeço a atenção de vocês.